Olá, queridos, olá, queridas, graça e paz em Cristo Jesus. Eu louvo a Deus pela sua vida, que mais uma vez está junto comigo aqui para compartilharmos mais uma lição da nossa revista Palavra e Vida, revista que eu tive o prazer, a alegria de escrever aos irmãos. Eu quero congratular com todos vocês que estiveram acompanhando durante todo esse tempo, não a revista, não apenas a revista, a leitura da revista, mas também em sala de aulas, mas também deram uma puladinha aqui no vídeo para que a gente consiga falar um pouco mais do amor de Deus, em especial olhar para a nossa revista e a nossa lição de uma maneira mais que contribua com o nosso aprendizado, o aprendizado da palavra de Deus. Quero me alegrar com você por isso. Nós estamos estudando ao longo desse tempo, o tema da nossa revista são os 10 mandamentos para os dias atuais, para a nossa sociedade, quais são as suas implicações, quais são os desdobramentos. Será que a nossa sociedade, de fato, tem cumprido os 10 mandamentos? Recentemente, numa live, um dos alunos da Escola Bíblica Dominical me perguntou: pastor, olhe para os 10 mandamentos e eu gostaria que o senhor me dissesse qual deles mais alegra ao Senhor. Eu disse: todos eles. Se eu tiver apreço por um e por outro, ou cumprir apenas alguns e deixar de fora esse aqui eu não vou cumprir, de fato eu preciso rever o amor que eu tenho por Deus. Por falar em amor, amor talvez seja a mola propulsora que levou Jesus a definir e a olhar para os 10 mandamentos. Eu queria que você entendesse que a nossa revista ela foi dividida em 13 lições. A primeira faz uma introdução do que leva, do que demonstra à sociedade o caos que está instaurado em nossa sociedade nos dias de hoje, e eu trago aqui uma explicação que esse caos é por conta do descumprimento, ou não observância, ou a observância com certo declínio em relação aos 10 mandamentos. Eu faço essa observação e cito que a sociedade hoje rouba, a sociedade, por exemplo, mata, a sociedade cobiça, a sociedade olha para os 10 mandamentos não com uma relevância que lhe é devida, e não com um cumprimento. Então, quando eu deixo, por exemplo, um ou outro mandamento deste do lado de fora, certamente eu entro em rota de colisão com Deus, e estando em rota de colisão com Deus, a sociedade acaba caminhando sozinha com seus próprios preceitos, vontades e determinações. O caos, de fato, sem Deus, ele é instaurado. Nós chegamos à 12ª lição, e aqui eu chamo de primeiro grande mandamento. Por que eu digo isso? Porque é notório que, sentado junto com os seus discípulos e uma multidão, Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele cita várias vezes os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, se você quiser olhar para o Novo Testamento, está ali arrolado simplesmente do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7. Jesus claramente vai dizer que ele não veio abrir mão da lei, muito pelo contrário, ele veio cumprir a lei e os profetas, os mandamentos. E quando nós olhamos para os 10 mandamentos, nós descobrimos algo fundamental. Jesus, o nosso Deus, não deixou nada escrito para nós. Não existe o Evangelho segundo Jesus, não existe o livro segundo Deus, Yahvé, não existe absolutamente nada disso. Entretanto, existem alguns escritos, e esses escritos esteve durante algum tempo na mão de Moisés, que foram os 10 mandamentos. Se você olhar o texto lá, você vai descobrir em Êxodo que foi o próprio Deus que escreveu nas tábuas os 10 mandamentos. De um lado, do primeiro ao 4º mandamento, de outro lado da tábua, do 5º até o 10º mandamento. Dos primeiros 4 mandamentos está ali falando especificamente de Deus. Não terá outros deuses diante de mim, não terá um Deus que não seja diferente de mim, portanto não farás imagens e esculturas. Está ali, tudo voltado para Deus. Quando você encontrar um dia de sábado, prefira esse sábado para você descansar, santificar no nome de Deus. Portanto, está aqui desse lado
os 4 primeiros mandamentos, falando especificamente de Deus. Quando você faz a observância, quando você olha para outra tábua que estava na mão de Moisés, escrita pelo próprio Deus, do 5º até o 10º mandamento, ele vai falar única e exclusivamente do comportamento nosso para com o nosso próximo. São os nossos olhos, o nosso comportamento, o nosso bom relacionamento que cumpre do 5º até o 10º mandamento. Aliás, o 5º mandamento fala de um próximo bem próximo de nós, que é pai e mãe, honrando pai e mãe. Isso daria para nós, inclusive, uma qualidade de vida muito melhor. É um mandamento com promessa, segundo o que Paulo diz. Quando Jesus observa esses 2 mandamentos, e ele é arguído, né, pelos fariseus, saduceus daquela ocasião, pelos religiosos daquela ocasião, Jesus cita os 10 mandamentos. Só que ele faz isso de uma maneira mais condensada, mais resumida. O primeiro grande mandamento de Jesus é: amarás a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Portanto, é a observância do 1º até o 4º mandamento. E ele vai dizer no 2º mandamento, que é a nossa próxima lição: amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é uma observância do 5º até o 10º. Então Jesus está olhando para os 10 mandamentos, e no Sermão da Montanha ele fala exatamente sobre os 10 mandamentos, resumidamente, trazendo para nós 2 grandes mandamentos, sem deixar de citar os 10 mandamentos do Senhor. Então, a nossa lição, a nossa revista, ela tem essa primeira lição introdutória, depois da segunda lição até a 11ª, nós vamos falar especificamente dos 10 mandamentos, e das 2 últimas, compondo 13 lições, nós vamos falar dos 2 grandes mandamentos, que é um resumo que Jesus faz dos primeiros 4 mandamentos, e depois dos 5 últimos mandamentos que Jesus vai compor para nós, do 5º até o 10º, dos 6 últimos mandamentos, compondo aí 10 mandamentos resumidos em 2 por Jesus Cristo. O primeiro grande mandamento está aqui em Mateus capítulo 22, versículo 37, quando ele diz: amarás o Senhor teu Deus. Esta é, de fato, um feito, um dito por Jesus de que ele veio cumprir exatamente aquilo que estava no Antigo Testamento. Bom, nós precisamos também ressaltar aqui, queridos, que quando nós chegamos a este ponto da nossa lição, lembrar aos irmãos que lei é algo que serviu de placas para nós chegarmos até Jesus Cristo. Tanto os mandamentos quanto as leis, elas serviram de aios. Eu já disse outrora, e lembro sempre aos irmãos, que para chegar em determinados lugares, nós precisamos talvez de placas. Ainda que nós tenhamos hoje Waze, tenhamos Google Maps, tenhamos aquele aplicativo que nos leva, basta você digitar ali o endereço, nos leva para aqui ou para colar. Se nós observarmos as placas, nós também chegaremos aonde nós gostaríamos de chegar. Se você sair daí do seu lugar e for para qualquer estado do Brasil, basta que você siga as placas, você chegará lá. Quando você chegar lá, bom, já é a satisfação. E essa satisfação está aqui redigida também nas revistas, na revista em que nós escrevemos. Essa satisfação está no Antigo Testamento, nas placas em que as leis nos direcionaram para Cristo Jesus. Então, olhando, observando as leis, observando os mandamentos, elas apontaram para Cristo. Quando Paulo diz que Jesus Cristo é o fim da lei, não é uma aniquilação, não é a possibilidade de você terminar, acabar, deteriorar, jogar fora. Não é isso. O fim da lei é Cristo, ou seja, nós saímos de um objetivo, nós saímos de um movimento de pecado, no momento de pecado, e essas leis que foram introduzidas para Deus foram fios condutores, foram placas que nos conduziram para Cristo. Portanto, quando eu chego em Cristo, eu chego no fim da lei. Quando eu chego em Cristo, eu chego no meu objetivo. As placas me levaram e os mandamentos me levaram até lá. É claro que algumas das leis elas não podem ser mais observadas por nós. Era lei realizar circuncisão. Hoje nós não fazemos isso. Mas o
o modelo espiritual, né, a ideia central, a ideia moral daquilo nós precisamos de fato cumprir. Quando nós olhamos para os mandamentos, que não são leis, são mandamentos do Senhor, também tem o mesmo conceito, ele precisa ser muito bem observado, porque aquilo que o judeu, aquilo que o fariseu, aquilo que o religioso na época de Jesus transformou em cerimônias, eles precisam ser muito bem analisados por nós. Ainda que nós não tenhamos o sábado como objetivo de adorar a Deus nós fazemos todos os dias. Mas nós precisamos olhar que a questão moral que está ali centralizada no sábado, ela precisa ser muito bem observada por nós. Ali está claro, há um Shabá, há um momento de cessar, há um momento de você paralisar. Nesse momento, Deus está dizendo para nós com todo cuidado e todo o amor que Ele tem por nós. Se vocês trabalharem diretamente, se vocês trabalharem sem cessar, se vocês não retirarem um dia para descansar, vocês não vão aguentar. Todo o workaholic, todo aquele que trabalha demais, tem a sua estafa e a vida é muito curta. É um cuidado de Deus. O sábado não é para que religiões fiquem brigando teologicamente, brigando de uma maneira denominacional. Não, muito pelo contrário. Isso não é uma doutrina, isso é um cuidado de Deus para nós. Escolha um dia da semana, seja esse o seu Shabá. Qualquer dia da semana, descanse. E nesse dia que você descansar, aproveite para encontrar descanso em mim. Você não vai encontrar descanso nos remédios, nas prateleiras, num receituário médico. Você vai encontrar descanso em Deus, porque o descanso, muitas vezes, é necessário que esteja na nossa alma e não no corpo físico. Então, a nossa guisa de introdução aqui, nós temos esse cuidado de Jesus. E havia, naquela ocasião, muita confusão acerca do que é isso. E Jesus deixa isso bem claro, porque muitos estavam confundindo leis com mandamentos, tal qual nós fazemos nos dias de hoje também. E Jesus deixa bem claro isso, que não há nenhum tipo de confusão, e é por isso que ele condensa em dois grandes mandamentos. O primeiro com os 4, depois do 5 até o 10º, como eu disse aqui no primeiro ponto. Bom, ações e reações diante do grande mandamento é que o que fica claro para nós no segundo e no terceiro ponto da nossa lição é que a amálgama, aquilo que segura, né? Se você, por exemplo, levantar uma parede e colocar dois tijolos encostados um no outro, certamente eles vão cair. Precisa ter algo ali do lado, aquilo que condensa, que une os dois. Aquilo que une é um cimento, é uma argamassa, é um preparo químico que mantém os dois tijolos ali fixos até um bom tempo, será praticamente duradouro. Então, o que Jesus está dizendo aqui para nós é que para cumprir o mandamento é preciso amar. Amar a Deus e amar ao próximo. O amor é fundamental, é isso que nos une, é isso que nos dá prazer, inclusive, cumprir esse mandamento. Eu jamais terei adoração por uma imagem escultura. Por quê? Porque eu amo a Deus. Eu jamais irei recorrer a qualquer tipo de entidade, a qualquer tipo de símbolo, a qualquer tipo de imagem, se eu tenho amor em primazia a Deus, se eu amo a Deus. Ainda que Deus não me dê tudo que eu quero, mas eu amo tanto a Deus que o que Ele me dá é suficiente. Portanto, o que une a cada um de nós e o que nos faz cumprir todos os mandamentos é o que Jesus está dizendo aqui. É um amor a Deus. Se nós amamos a Deus, se nós temos a Deus como único e suficiente Salvador, se nós tenhamos Deus como princípio da nossa vida, se eu acordar a alegria que tem e que é brotada em meu coração, é o amor que eu tenho para Deus, na verdade eu tenho tudo na vida. Não adianta eu falar a língua dos homens, não adianta eu falar a língua dos anjos, não adianta eu ter um bom relacionamento no céu, porque eu sei falar a língua dos anjos, não adianta absolutamente nada falar com os homens, porque eu sei o que os homens precisam, eu tenho esse processo, inclusive sacerdotal, de conduzir a Deus aquilo que os homens sabem falar e sair desse bom relacionamento entre Deus
e mim, entre mim e os homens, sair desse relacionamento e descobrir que falta em mim um amor. Eu preciso ter amor a Deus, eu preciso ter amor ao próximo. O que vale para Deus não é o que nós estamos do lado de fora. O que vale para Deus é o que nós temos do lado de dentro. E se Deus descobrir o amor dentro de nós, certamente você está cumprindo esse que é o grande mandamento de Jesus: ame a Deus. Ame e coloque a Deus acima de tudo. Você acha que a sociedade nos dias de hoje, ela ama a Deus ou ela ama as bênçãos de Deus? Eu tenho absoluta certeza que aí você concordará comigo. E muitas vezes, em muitas daquelas que são as nossas reuniões, nós aproveitamos para retirar alguma coisa de Deus. Experimente aí na sua casa fazer uma oração. Experimente agora fazer uma oração de 5 minutos, sem pedir absolutamente nada a Deus. Comece dizendo como é bom estar com o Senhor. Como é bom saber que Tu és um Deus bondoso, que Tu és um Deus que a gente ama. Obrigado pelo pão nosso de cada dia, obrigado por nossa casa, pela cama, pelo que temos, pelo que nosso filho, pelos nossos filhos, pela nossa geração. Obrigado pela minha igreja, pelo meu pastor. Obrigado pela Bíblia, porque existem muitos países que não podem, não têm acesso às tuas escrituras. Aqui nós vivemos num país em que eu posso ler. Obrigado, Senhor, obrigado. Experimente fazer uma oração de 5 minutos para ver se ao final dela, aproveite para gravar também e depois ouça a sua gravação. Vê se aí no meio da sua oração não tem um pedido a Deus. O amor a Deus, acima de tudo, passa pela possibilidade de estar do lado de Deus, ao lado de Deus e ter uma alegria incomensurável de caminhar com Deus, porque você simplesmente o ama. Não é um Deus a qual a maioria das pessoas hoje tem. É o Deus das bênçãos e não está interessado nas bênçãos de Deus. Eu entro na igreja, eu entro para falar com Deus, eu estou na presença de Deus porque Ele é o Deus das bênçãos e não por causa das bênçãos de Deus. O meu amor não é interesseiro. Eu amo a Deus pura e simplesmente porque Ele é o meu Deus, o único e suficiente Salvador. Que assim seja por nós, que assim seja em nós e que através de nós tenhamos essa descoberta de que amar a Deus é tudo que nós precisamos para viver e sobreviver nos dias maus. Que Deus te abençoe por essa palavra, que Deus fique com você, que você tenha uma boa leitura, uma boa classe lá de Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe. Fica na paz.